Saudações, meu aluno de matemática elementar. Sou seu professor Hélio de Menezes Silva e vamos agora fazer um treinamento para a avaliação presencial 2, que está bem próximo de ocorrer. Essa avaliação vai ser bastante simplificada. Combinei com os tutores, podiam ser 3 assuntos, mas para mesmo ajudar a turma a se sair melhor, nós vamos nos concentrar em um assunto só. E o assunto é a teoria dos grafos, que eu acho que é o assunto mais fácil de toda a disciplina. É nesse assunto que os alunos têm tirado as melhores notas. É um assunto novo, como eu disse, mas é simples e bastante intuitivo, é importante para o futuro profissional, os alunos gostam, então escolhi esse assunto. Então vamos resolver as questões. Essas questões que eu vou resolver hoje são extremamente semelhantes às da avaliação presencial 2. Não são idênticas, mas quem entender essas questões que vamos resolver agora está já bem próximo de se sair bem na avaliação presencial. Basta entender bem, estudar mais no livro, para não ficar só no que vamos ver agora. Mas vamos ver aqui. Questão 1. Você considera esse grafo e a questão 1 é: qual é a ordem de G? Ora, ordem é o número de vértices. Você volta aqui no grafo e conta os vértices. Você conta e vai ver que tem 12. Então a sua resposta aqui, se você duvidar, dê um pause aí e conta os vértices, vai ver que são 12. Então a resposta aqui vai ser 12. Depois eu pergunto, qual é o grau do vértice 1? Você lembra do livro que grau de qualquer vértice é o número de arestas que incidem naquele vértice. Por exemplo, o grau de 12, você tem uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o grau de 12 é 7. E o grau de 1, que foi pedido, uma aresta, 2, 3, 4, 5. Então a resposta é que o grau de 1 é 5. Então a resposta é que o grau de 1 é 5. Qual é o menor grau entre os vértices de G? Então vamos novamente ao gráfico. Analisamos todos os vértices para ver qual é o que tem o menor número de arestas incidentes. Por exemplo, aqui nós já vimos que há 5 arestas incidentes, 4 tem 3. E você analisando todos os vértices, você vai ver que o vértice 9 tem 2 arestas. E o vértice 5 empata, tem também 2 arestas incidentes nele. E nenhum outro vértice tem menos do que isso. Não há nenhum vértice com uma aresta, nenhum vértice com 0 arestas. Então a resposta tanto pode ser o vértice 5 como o vértice 9, ambos tendo o grau 2. Então, qual o menor grau? Você diz aqui que o menor grau é 2. E eu pergunto aqui, qual é um desses vértices? Você pode dizer tanto o vértice 5 como o 9, ambos estão corretos. E agora eu pergunto qual é o maior grau. Então você vai aqui, olha de vértice em vértice, qual é o que tem o maior número de arestas incidentes. E você vai chegar à conclusão que é o vértice 6, que empata com o vértice 12. Repara, o 6 tem uma aresta e segunda aresta Z, a terceira aresta L, a quarta aresta X, a quinta é G, a sexta é P e a sétima é J. Então 7 é o grau do vértice 6. O vértice 6 tem 7 arestas incidentes. E a mesma coisa no 12. Então você pode responder aqui, o maior grau é
você encontrou é o grau 7 e você responde que encontrou isso nos vértices 6, ou então você pode dizer que encontrou no vértice 12. Então fizemos a primeira questão, vamos para a segunda questão. O mesmo grafo, e a segunda questão pergunta: será possível você achar um circuito nesse grafo? Ora, vou falar de forma mais simples, a forma mais formal, mais matemática está no livro. Você tome um lápis, comece em um vértice, não afaste a ponta do lápis do papel nenhuma vez e vá percorrendo as arestas. Um circuito ocorre se você consegue passar por todos os vértices e voltar ao vértice inicial, e cada passo que você deu for usando uma aresta. Note que eu não estou proibindo que um circuito você tenha um dos vértices atravessado, tocado, visitado mais de uma vez. Estou permitindo isso, que eu não estou pedindo o circuito mínimo ou alguma coisa assim. Eu só estou pedindo que seja um circuito. É como você na rua, alguém lhe deixou numa esquina e diz: olha, eu vou lhe encontrar daqui a 3 horas. Você não conhece a cidade, está achando muito bonita a cidade, você começa a passear, você pode passar por todas as esquinas da cidade, uma vez, 2 ou 3, mas passou por todas. E depois você volta à esquina inicial para reencontrar aquele amigo que vai lhe levar no carro de volta para onde você quiser ir. Então vamos ver se isso é possível aqui. Vamos arbitrariamente escolher o vértice 12 e vamos ver se a gente consegue percorrer, passando por todos os vértices, pelo menos uma vez. Vamos fazer o seguinte, vamos percorrer primeiro o exterior do grafo e depois a gente vê como é que faz para terminar. Então vamos fazer assim: 12, 2, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 1, 11 e 12. Você já fechou o circuito, você passou por todos os vértices, não faltou nenhum você passar. Então a resposta é essa daqui. Você consegue encontrar um circuito? Sim. Sim. Agora, qual é o circuito? Esse problema não tem uma resposta só. Pode ter várias respostas. Uma que você encontrou foi essa. Essa daí. E você deu uma resposta ainda melhor do que eu pedi. Eu pedi um circuito. E você deu uma resposta que é chamada de circuito hamiltoniano, ou circuito de Hamilton, o ciclo de Hamilton, como queira, porque você passou por todos os vértices e passou exatamente uma vez em cada vértice. Não teve nenhum vértice que você passou 0 vezes, deixou de passar, nem tem nenhum vértice que você passou 2 vezes. Então você fez melhor do que o pedido, você achou um circuito de Hamilton. Agora vamos para a questão 3. É o mesmo grafo e eu vou lhe perguntar a respeito de caminho de menor custo. Então vamos pensar agora que cada aresta vai ter um custo associado. É como se fosse a quilometragem, aliás, a distância em quilômetros de um vértice para outro, como se fosse de uma cidade para outra. Então tem cidades mais próximas, que são de 100 km uma da outra, tem cidades mais longínquas uma da outra, como se fosse 300 km de uma para a outra e assim por diante. Por simplicidade, eu vou assumir que as distâncias, os pesos
de cada aresta são sempre do valor 10. Aí eu pergunto, você consegue achar o menor caminho de 9 para 10? Aí você volta aqui, aí vamos ver aqui, 9, onde está? Deixa eu ver, está aqui. 9 está aqui e 10 está aqui. Você poderia fazer vários circuitos, 9 para 8, gastou 10 km. De 8 para 3 mais 10 dá 20. De 3 para 4 mais 10 dá 30. De 4 para 5 mais 10 dá 20, 10, 20, 30, 40. Para o 6, 50. E aqui para o 10, 60. Seu peso foi 60. Não foi muito boa, não. E você tem outras soluções, saindo do 9 e chegando em 10. Qual é a solução de menor custo? Depois de você fazer várias tentativas, você vai ver, talvez haja mais de uma, mas uma das soluções é 9, 2, 12, 10. Você percorreu 3 arestas, H, K e A. Então o custo é 30. E eu não consigo achar um trajeto, um caminho mais econômico, de menor custo do que esse. Então a resposta é essa daí mesmo, né? A resposta é que o custo é 30. Né? E aqui está como é que eu cheguei no custo de 30. E os vértices que nós percorremos foram 9, 8, 6 e 10. Então, 9, 8, 6 e 10. Entendeu? Esse é o percurso que foi seguido, 9, 8, 6 e 10. E esse é o custo que foi conseguido. Vamos para a questão 4. O mesmo grafo, e eu pergunto qual é a ordem do maior clique. Olha, clique é um conjunto de vértices onde se liga cada um ao outro. Por exemplo, 9, 2 e 8 não é um clique, porque 2 e 8 não se unem. 11, 6 e 10 é um clique de 3 elementos, que é 11 se liga a 6, 11 se liga a 10, 10 se liga a 11 e se liga a 6, 6 liga-se a 11, 6 liga-se a 10, que cada um liga-se aos outros dois. Um K-clique é um conjunto de K-vértices que formam um clique, isso é, que cada vértice se une por uma aresta aos outros K-1 vértices. Então, 11, 6 e 10 é um 3 cliques. Mas 11, 1, 6 e 10 é um 4 cliques. E 11, 1, 7, 10 e 6 é um 5 cliques. Cada um se une aos outros. E o maior clique que eu encontro aqui é esse aqui. 11, 1, 7, 10, 6 e 12. Cada vértice se une a todos os outros vértices do clique. Olha, um exemplo. 12 se une a 11, 12 se une a 1, 12 se une a 7, 12 se une a 10 e 12 se une a 6. Então a resposta, o maior clique é um 6 clique, e esse clique é composto desses 6 vértices. Então vamos ver aqui a resposta. A ordem é um 6 clique. É um 6 clique. Aqui eu relembro o que eu falei, eu escrevi aí. E seus vértices, escritos em qualquer ordem, não vou exigir a ordem de nenhum percurso, são esses: 1, 11, 12, 6, 10 e 7.
Então, essa é a resposta correta. Questão 5, o mesmo grafo. E eu pergunto se você pode encontrar um caminho de 1 para 8, né? Que essa é a questão 5. Então, não estou pedindo que seja o menor caminho, né? Então, você volta aqui ao grafo de 1 para... de 1 para 8, não foi que eu disse? De 1 para 8. Então, há vários caminhos, né? Você podia vir arrodeando aqui, ó, 1, 7, 10, 6 e 8. É um caminho. Ou você pode vir 1, 12. Não, melhor assim. O mais curto que eu acho que vou encontrar é 1, 6 e 8. São só duas pernas, dois trajetos. De 1 para 6, usando a aresta L, e de 6 para 8. Então, há várias respostas e eu creio que a de menor custo, o caminho mais curto é esse caminho, de 1 para 6 para 8. Então, você consegue encontrar? Sim, consigo. E qual é o caminho que você encontrou? Se você der um mais longo, não está errado. Mas o melhor seria... desculpa aqui. O melhor seria aquele caminho mais curto. Então, 168 é o menor caminho. E última questão, a questão 6, voltado para o mesmo grafo. Eu pergunto se esse grafo tem uma trilha global. Isso é, uma trilha, lembre que é como um percurso feito por um lápis, né? Mas que só pode passar em cada aresta uma vez. Não faz diferença. Um passeio a esmo, você está passeando, tem muito tempo numa cidade, você pode passar e passar várias vezes numa rua. Uma trilha, como uma trilha que um grupo de escoteiro ou alpinista segue, ele não quer passar duas vezes no mesmo trecho. Se ele passar num trecho, ele quer passar só uma vez. Então pergunto se naquele grafo existe uma trilha, isso é, um caminho que passa exatamente uma só vez em cada aresta. E global, não pode faltar não pode faltar nenhum vértice. Aliás, não pode faltar nenhuma aresta. E fechada. Então, é uma trilha. Então, só passa uma vez em cada aresta que passar. Uma trilha, em cada aresta que passar, só passa uma vez. Não tem obrigação de passar em todas as arestas. Mas se passar uma vez, não pode passar a segunda. Como ela é global, ela vai passar em todas as arestas do grafo. E como é fechada, ela vai começar em um vértice e terminar no mesmo vértice. Então, eu pergunto se você consegue achar uma trilha. Isso é um problema difícil, mas há um teorema que vai nos ajudar a saber dar a resposta sem precisar achar essa trilha, né? Então, uma trilha podia ser, digamos, de 1 para 11, aí eu passei por F. De 11 para 7, eu passei por U. De 7 para 10, eu passei pela E. De 10 para 6, mas eu vou fazendo e vai chegar um ponto que eu vou ficar preso, sem poder voltar ao local que eu comecei, o verso que eu comecei, porque para voltar eu teria que passar em arestas que eu já passei.
Mas se eu fosse fazer isso por tentativa, talvez eu tivesse aqui dezenas, centenas ou milhares e milhares de tentativas que eu pudesse fazer, todas as combinações, né? E, evidentemente, isso não daria tempo para ser feito, mas tem um teorema que eu enfatizei bastante no livro e nós vamos usar esse teorema. Eu vou mostrar primeiro essa primeira parte da questão, que a resposta é não, não existe uma trilha global fechada. E aqui eu vou explicar, é o famoso teorema de Euler para resolver esse problema. O teorema diz que eu só posso ter essa trilha global e fechada se cada vértice tiver um número par de arestas incidentes, né? E isso aqui não ocorre. Você tem, deixa eu ver, o vértice 3 tem 3 arestas incidentes, a aresta O, a W e a R. 3 é um número ímpar. Então, não há solução para esse gráfico. Então, a resposta é essa. E eu dou aqui explicação do que é um passeio. Eu já falei isso, o que é uma trilha e o que é uma trilha global. Isso é a mesma coisa de circuito, em alemão seria euleriano, mas em português vamos chamar mesmo euleriano. Então, o teorema de Euler, que foi apresentado e enfatizado no livro, e também com exemplos de exercícios resolvidos no livro, nas aulas presenciais, em videoaulas e webconferências. Esse teorema que foi tão enfatizado estabelece o seguinte, que um grafo conectado, como esse grafo aí que nós vimos, é um grafo que você pode ir de qualquer vértice a qualquer outro. Ele não é desconectado. Por exemplo, o sistema rodoviário do Brasil é conectado, o sistema rodoviário da Europa é conectado, mas você considerasse um grafo com o sistema do Brasil e o sistema da Europa, eram 2 grafos desconectos, porque não há nenhuma ponte que atravesse daqui para a Europa. Então, num grafo conectado, o teorema diz que nós só podemos ter um circuito euleriano se e somente se o grau de cada um dos seus vértices é par. Como tem alguns vértices de grau ímpar, a resposta é não. Então, estude várias vezes essa videoaula e eu desejo que você faça a melhor prova, faça a melhor avaliação presencial número 2. Deus lhe abençoe seus estudos e sua vida.